Olá, você está no canal Espírito Maker e nessa aula faremos a instalação no nosso aplicativo Suricata, né, que é um IDS, IPS, no nosso PFScience. Então na aula anterior nós já montamos a nossa infraestrutura. Para quem não montou ainda, então pode verificar ali na lista ali do canal ali, que existe a aula 01. Então é interessante, você pode utilizar esse vídeo para configurar a sua infraestrutura? Pode, não tem problema nenhum, desde que tenha uma infra compatível, né? Eu estou utilizando aqui o PFScience na sua versão 2.7, que hoje é a versão mais recente, né? Então, a gente tem um procedimento que a gente deve realizar antes de acessar lá o nosso PFScience lá para a realização lá da instalação lá do nosso Suricata. E qual que é esse procedimento? Bom, vamos lá. Nós iremos navegar até a página oficial da Snort, certo? E vamos fazer ali o cadastro ali, ó. Vamos fazer o cadastro, né? No caso, eu já fiz o cadastro, eu já estou logado. Mas se os senhores observarem aqui, ó, minha conta, né? Então, basta fazer uma conta, né? No caso, eu já estou logado, por isso que ele está com essa tela, mas tranquilamente, é bem fácil de fazer o login aqui, uma conta nova no site da Snort, né? Basta que tenhamos um e-mail válido e para que isso seja feito, porque ele vai mandar um e-mail de verificação para a conta, então é necessário que tenha um e-mail válido ali para fazer essa instalação. Mas desculpa, esse cadastro no site para baixar uma chave. Qual chave seria essa? Vamos lá. Seria essa chave aqui, o tal do Oink Code, né? Eu acredito que seja uma referência ao porquinho ali, que é o símbolo ali da Snort, né? Então ele é apenas um código que nós precisamos para configurar lá o nosso Snort. Ok. Então a gente precisa para ativar as regras. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui as configurações. Deixa eu sair daqui da página do Snort, né? Vou sair da página do Snort. Então, só para explanar melhor aqui, né, como eu comentei antes, ó, saí no caso, eu efetuei meu logout da página, né? Então eu quero retornar ali e efetuar o login. Eu clico aqui em login, né? Clico aqui, ó, login. No caso, seguir, né? E nessa tela aqui, ele vai supor que eu já tenho, né, um e-mail cadastrado e uma senha, né? Caso eu não tenha, então eu vou clicar aqui, ó, nesse link, ó, que vocês podem ver aqui abaixo aqui do focinho do porco, né? E ele vai ser direcionado para essa página de cadastro, né? Então nessa página de cadastro eu tenho que informar aqui um e-mail válido e a senha. E aceitar os termos e tal, e aceitar aqui o CAPTCHA aqui marcar, ó, não sou um robô, aquela mesma história sempre do CAPTCHA, né? Então basicamente isso, após isso eu vou conseguir aquele código, né, para que eu possa configurar lá meu Suricata, né? Ou Snort, tanto faz. Ok, feito o registro então no site da Snort, nós temos que ligar aqui o nosso cliente, né? No caso lá, nosso Debian cliente, e nosso firewall, né? Seriam as duas máquinas que nós necessitaríamos agora que estivessem ligadas. Mas se ligarem todas também não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá ao nosso cliente, né? Nosso cliente Debian. Vamos acessar lá o nosso PFScience, né? Então ele ficou lá o endereço 192.68.1.1, que é o endereço padrão, né? Até inclusive isso é uma observação. No caso da minha rede aqui, minha rede interna, deixa eu clicar aqui na minha rede interna, só para demonstrar aos senhores, ó. Minha rede interna, ela atribuiu ao meu PFScience, né, a minha interface WAN, o endereço 192.168.150.127. Então, caso os senhores, por acaso, estiverem conectados, né, no caso, o nosso PFScience aqui estiver conectado a uma rede,
onde o endereço dessa rede seja na faixa 192.168.10/24, os senhores terão ou configurar o PFSense no endereço interno diferente, né, por conta da interface da administração, ou então terão que trocar o endereço da rede interna dos senhores, aí, da sua residência, aí, ou da rede que estiverem conectados. Né. No meu caso aqui, eu já tenho essa configuração, aí, esse endereço diferente. Então, qual que seria o próximo passo que nós seguiríamos aqui para a instalação no nosso Suricata? Né? Então, a gente vai aqui no menu Sistemas, Gerenciamento de pacotes, pacotes disponíveis, né? Ele vai demorar um tempinho aqui, e vamos digitar aqui Suricata. Suricata, ok. Depois de digitado Suricata, o que nós faremos então? Nós vamos procurar aqui, ó, procurar, apareceu aqui já Suricata e vamos instalar. Vamos aqui confirmar. Ele diz que vai demorar um pouco, né? Mas geralmente ele faz isso rapidamente, né? Vamos lá, vamos esperar. Então ele está baixando os pacotes. Isso aí vai variar conforme a velocidade da rede dos senhores e também vai variar conforme a quantidade de pessoas aí que estão acessando lá o site, enfim. Então ele vai esperar, ele vai baixar, conforme está dizendo aí, aproximadamente 52 megas, né? Então não é muita coisa, né? Já está no pacote 11 de 13. Então vamos esperar aqui, não vamos pausar o vídeo. Vamos verificar aqui se ele vai, senão a gente não vai ter problema nenhum. Pelo jeito não. Vamos lá. É até interessante, ó. Opa, o que aconteceu aqui? Já disse a instalação do PFSense PKG Suricata foi concluída com sucesso. Ok, então é isso que a gente espera. Se der qualquer mensagem diferente disso, aí, dependendo da situação, pode ser apenas, até uma instalação, um problema na instalação do PFSense, então seria o caso ou fazer a restauração ou instalar novamente, já que essa é uma infraestrutura de teste. Né? Se fosse um servidor em produção, os senhores teriam mais problema. Né? Então sempre, isso é uma coisa muito importante a gente ressaltar aqui, sempre vamos fazer o quê? Sempre temos que ou realizar o backup, snapshot, se for uma máquina virtual, ou então, se for o caso, né, de um servidor físico, né, eu tenho que instalar o Suricata num servidor físico. Mas já tem outros serviços, né? Então vamos lá, vou até colocar a tela cheia aqui para falar sobre isso. Eu tenho o meu Suricata instalado num servidor físico, certo? Uma rede, ele controla o Wi-Fi, ele faz alguma coisa, tem uma função importante na rede. Então, além do backup do meu PFSense, né, que tem um backup que a gente faz ali na aba backup, né, é importante, dependendo da situação, que eu faça um clone desse HD. Então, fazer um clone desse HD. Pode ser utilizado DD, Clonezilla, só tendo cuidado de clonar o HD da forma correta, ou seja, clonar do HD do PFSense para o HD cópia, né? Não o contrário, senão também é desastre total. Ok, eu já tomei essas precauções. No nosso caso, é uma interface, desculpa, é uma infrateste, então eu poderia realizar um snapshot da minha máquina sem problema nenhum. Eu não fiz isso, mas é uma boa prática. É muito recomendável, é muito recomendável. Ok, então vamos voltar aqui à instalação, tá? Vamos verificar aqui na nossa aba serviço se a gente consegue visualizar aqui o pacote Suricata instalado. Ele está instalado. Aparece tudo tranquilo aqui, não tem problema nenhum. A primeira parte da configuração que faremos, então, no nosso Suricata é a configuração global, certo? Nessa configuração global, a gente aceita alguns repositórios, tanto os repositórios da Profpoint, quanto os repositórios da Snort. Então, esses são os dois principais. Então, eu vou clicar aqui, né? Vou aceitar aqui o repositório da ETOpen, né? Que é mantido pela empresa Profpoint,
que ele pede para adicionar uma URL customizadas. Utilizaremos essa URL, que ela estará lá na descrição, né? Ela estará na descrição. Vou copiar ela aqui. Vamos lá. Opa. Vou colar aqui. Ok. Nesse próximo ponto, ele está perguntando, você deseja instalar no caso, as regras aqui, que são atualizadas diariamente, tal. O Pro, se eu clicar em sim, ele vai pedir para que eu digite aqui um código, que eu tenho que fazer o cadastro no site. E no nosso caso não faremos isso. Seria, acredito que tem um valor lá, eu ainda não fiz o cadastro, né? Para utilizar, né? Mas provavelmente tem uma taxa. Então a gente não vai utilizar, né? A gente só vai utilizar essa aqui que é aberta, né? E as regras do Snort, ok? No caso do Snort aqui, eu também coloquei aqui, eu coloquei quais serão as regras que a gente vai utilizar. Mas, mas aqui, ó, nesse ponto é necessário que eu faça o quê? Nesse ponto é necessário que eu faça o quê? Nesse ponto é necessário que eu digite o OINC code, né? Esse OINC code aí é um problema, né? Por que é um problema esse OINC code? Porque ele é particular, aquele código que a gente pode achar na conta. Então eu não vou colocar o código aqui, vou colocar no intervalo aqui, vou tirar pro lado aqui a página, né? E vou digitar aqui meu OINC code, tá bom? Então deixa eu ver aqui, né? Aliás, não, eu faço isso depois, faço um corte no vídeo, ok? Ele pergunta também se a gente quer instalar aqui o Snort, GPL, as regras da comunidade. A gente vai dizer que sim, ok? Tranquilo. Aí ele pergunta mais algumas opções deseja instalar Fedo Tracker, Bootnet, C2 e P-Hulls. Nesse caso, é muito interessante, né? Então, é uma comunidade aqui, né? Que monitora, né? Essas redes de comando e controle que são utilizadas por hackers. Então, é bem útil, dá para marcar, né? Dá para marcar. Abuse CHSSL, pode marcar também, interessante. E aqui diz, ó, esconda regras obsoletas, né? E categorias, né? Na verdade, categorias obsoletas. Então, eu vou marcar que sim. E download extra hulls. Nesse caso, se eu quisesse adicionar, né? Então, uma regra customizada de algum site, né? Ou minha mesmo, interna, minha rede interna. Não é o caso agora, tá? Aqui eu vou colocar, ó, quando que eu farei o update das minhas configurações. Então eu vou colocar aqui, né? De 6 horas, eu posso colocar um dia, eu vou colocar um dia, mas isso é muito pessoal, né? Isso é muito pessoal. Então eu vou colocar um dia aqui e vai ser à meia-noite e 4, né? Então isso também é muito pessoal, vai depender da rede dos senhores. Em live hull, swap on update, isso quer dizer o quê? Conforme essas regras elas forem atualizadas, elas vão entrando em execução. Nesse caso do Geolite LightDB, aqui ó, Geolite 2DB Update, seriam minhas regras, na verdade seriam a base de dados de geolocalização. Nesse exemplo, hoje, como o foco é a montagem das nossas regras, né, montar um laboratório para treinar regras customizadas, né, então a gente não vai configurar isso. Outro dia que a gente estiver trabalhando com dashboard, aí vai ser necessário habilitar a geolocalização, mas não é o caso hoje. Remover hosts bloqueados. Então, esse remover hosts bloqueados vai depender muito da rede de senhores, né? Eu vou colocar aqui 15 minutos. Então, em 15 minutos, aqueles IPs que executaram algum ataque, eles ficarão bloqueados. Ah, não, mas vai estar de cara para a internet, eu quero deixar mais tempo. Ok, então é só mudar aqui, né, o tempo que ele vai ficar bloqueado.
Essa configuração aqui é para que eu envie, né, os logs para o meu sistema de log, né? No caso, eu vou colocar aqui, assim, né? E essa questão de log facility, a prioridade ali, eu vou colocar aqui alerta, ó. Vou botar aqui, ó, alerta, ok. Porque é um IDS, então vou colocar como alerta. Local 1 tem a ver com facilidades de log, né? Então tem várias facilidades, Alt, System, mas isso é também um assunto para outro vídeo, é um assunto um pouquinho mais demorado de explicar aqui. Mas basicamente aqui eu estou habilitando, né, o envio de logs para o meu servidor de log, no caso meu servidor local, né? Não configurei um log remoto ainda. Mantenha as configurações Suricata após instalar. Digamos que o senhor tenha que desinstalar por algum motivo, né? Deu algum erro tal no pacote, enfim. Mas vou instalar novamente. Então, nesse caso aqui, eu vou manter minhas regras. E também vou manter para que sejam, no caso aqui, limpas as configurações aqui, ó, desculpa, os hosts bloqueados após a desinstalação do meu Suricata. Notificações, né? No meu caso aqui, eu posso colocar aqui, dá para marcar aqui as notificações, mas também, nesse caso, não vai influenciar a curto prazo, né, na nossa instalação. Apenas, ó, o que vai influenciar, que eu tenho que fazer depois, é isso aqui, ó. Necessariamente, eu tenho que adicionar aqui meu Anki-Code. Ele vai dar erro aqui, porque eu não vou colocar o Anki-Code. Ó, deu erro, ó. Você precisa e tal, colocar o Anki-Code. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui pro lado. Vou colocar aqui pro lado. Vou copiar meu Anki-Code, apareceu aí, ó. Quem tiver paciência aí de digitar, digite. Mas, deixa eu verificar aqui, não. Ok. Ó, no meu caso aqui, só para evitar aqui, eu vou desmarcar. Mas depois tem que marcar, que vocês marquem, coloquem o seu Anki-Code e vou salvar. Apenas para salvar agora. Ok. Não tive problema nenhum. O que vai acontecer? Ó, eu não coloquei meu Anki-Code lá, certo? Então, quando eu for salvar, quando eu for aqui em atualizações, né, que não tem nenhuma atualização aqui, e atualizar, né, isso às vezes pode ser um procedimento meio demorado, as regras da Snort não virão. Então, por isso, eu vou ter que voltar nas minhas configurações e eu tenho que digitar o meu Anki-Code. Então, eu quero que os senhores visualizem, né, essa situação. Vamos lá. Oh, olha só. Apenas não atualizou aqui as regras da Snort. Não que isso seja problema, depois eu vou corrigir isso, mas eu quero continuar o vídeo agora para não interromper o raciocínio, né? Então, qual que é o próximo ponto agora? Ok, eu atualizei. Eu instalei, atualizei o Snort. Qual que é a próxima configuração que eu tenho que fazer? Bom, vamos lá, vamos ao desenho. Essa eu considero que é uma das partes mais importantes. Vejam só, toda a configuração do nosso IDS PS, ela pode ser impactada por esse conceito, né? Então, qual que seria o conceito? Quando a gente baixa uma regra, né, lá no nosso Snort ou no nosso Suricata, né, quando a gente cria uma regra de IPS DS, a gente necessita saber duas informações importantes. Na verdade, uma informação, né, que é qual que é a nossa home net, ou seja, qual é a rede que iremos, né, monitorar ou proteger. No nosso caso, nós temos duas home net aqui. Por quê? Porque nós temos duas redes separadas, né? Então vamos identificar aqui no nosso desenho. Nós temos uma rede aqui que é a nossa rede DMZ, que inclusive qual que é a faixa da IP dela? Vamos lá no nosso Debian cliente. Vamos lá. Então a gente pode identificar na nossa DMZ aqui embaixo, aqui, ó, que ela é a 192.201. Então, qual que é a nossa homenet da DMZ? Vamos lá, vamos clicar lá. Qual que é a homenet da DMZ? Vamos copiar aqui.
menos trabalhoso. Vamos lá. Então a nossa Homenet é 192.168.200.0, né, barra 24. Essa é a nossa Homenet da nossa DMZ. Essa é a faixa da IP da DMZ. E qual que é o da nossa rede interna? Aqui. Vamos puxar para cá um pouquinho, só dar uma ajeitadinha. Nesse caso, até botar aqui fica mais legível, né? Espera aqui. Nesse caso aqui é a nossa 192.168.1.0. Então, essa é a nossa Homenet, ok? Então, para que a gente não esqueça, essa questão, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso Debian cliente, né? Cadê o nosso Debian cliente? Está aqui o nosso Debian cliente. E já vamos definir aqui em firewall, certo? Vamos aqui em firewall, aliases. Então, nessas aliases aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma alias chamada... vamos lá. Rede interna. Rede. Olha só. A gente vai deixar minúsculo por gosto, né? Vamos separar por underline, né? Aqui tá até escrito aqui. Tem alguns caracteres que não aceita. Na descrição pode ser qualquer coisa. Vou botar rede interna. Tipo. Então vou colocar redes e a nossa máscara da nossa rede interna lá, barra 24. Vou manter. Barra 24, isso é importante, isso é muito importante. E qual que é a faixa da nossa rede interna? 192.168.0, né? .1.0, aliás. Barra 24 é rede interna dos clientes. Ué, por que rede interna dos clientes? Porque eu poderia ter várias redes internas. Então, poderia ter várias redes internas aqui. A minha rede interna ela podia estar dividida. Então, podia ser do RH, podia ser no caso dos clientes aqui, ó, dos colaboradores. Vamos colocar aqui. Colaboradores. Colaboradores. Ah, mas quais colaboradores? Aí, dependendo de quantas redes tivermos, né, lá na nossa empresa, setor público, enfim, tanto faz. Podemos ter um 92.168.2.0 lá, que é dedicada lá para o RH, enfim, por aí vai. Então a gente já definiu aqui, a gente só tem uma rede interna, vamos salvar. Ok, aplicar mudanças, então a gente tem aqui a nossa lista, rede interna, referente a isso. Qual que é o próximo que a gente vai criar? Então o próximo que a gente vai criar aqui é a nossa DMZ. E qual que é a faixa da nossa DMZ? 192.168.200.0.24. Ok, então vamos lá. Vou colocar rede de, ou simplesmente, que minúsculo, vamos botar rede DMZ minúsculo, só vão entender por quê depois. Descrição, rede DMZ. Vai ser rede, e no nosso caso aqui qual seria? 192.168.200.0 barra 24, como disse antes, barra 24, descrição, DMZ. Ok, vamos salvar, mesma coisa, vai pedir para aplicar. Não, ele deu algum problema, já existe a descrição da interface com esse nome. Vamos verificar aqui, serviços, aliases, tá, rede interna. Então, algum probleminha aqui. Vamos lá. DMZ. Então, vamos botar aqui rede DMZ. Rede DMZ. Descrição. Redes 192.168.200.0 barra 24 rede DMZ.
DMZ. Ok, não trocou nada. Ó, a lista de alias foi alterada, aplicar mudança. Então tem uma a rede DMZ e tem uma rede interna. Ok, mas por que isso? É bem simples. A gente vai voltar lá no nosso suricata. A gente vai voltar no nosso suricata. E vamos fazer o que aqui? Qual que é a próxima configuração agora no nosso suricata? Vamos configurar o nosso PS list. Vamos configurar o nosso PS list. Tá? Vamos lá. Vamos adicionar. Vamos primeiro trabalhar com a nossa DMZ. Agora vamos colocar maiúsculo aqui. Ó. Maiúsculo, DMZ, descrição. Rede DMZ. No nosso caso, para que fique bem, claro, né, o que a gente quer monitorar, a gente vai desmarcar todas essas configurações. Ele já adiciona muita coisa automaticamente, mas a gente vai desmarcar para que fique bem claro o que a gente está fazendo, né? O que vai acontecer? Aqui, ó, a gente vai digitar rede, vai aparecer as duas opções, nossos dois aliases. A gente vai clicar em DMZ. Por que DMZ? Porque aqui a gente está colocando que é a nossa DMZ, ok? Vamos salvar. Vamos de novo aqui na configuração. Então a gente já tem aqui, ó, rede DMZ. Mas, olha só, a gente vai fazer a configuração em duas interfaces. São dois tipos de política de regras diferentes, ok? Então, pelo nosso desenho aqui, a gente também tem a nossa rede interna. Então vamos lá. Vamos criar mais uma lista aqui, ó. Então vai ser rede interna. Maiúsculo para facilitar. Descrição. Rede interna. E também a gente vai tirar todas essas configurações aqui, para ficar bem claro o que a gente está fazendo. Então, digitar rede aqui, e já vai aparecer para mim rede interna. Volta aqui. Então, notem que agora a gente tem uma vinculação entre o nosso aliase e o nosso suricata. E isso, na nossa configuração de interfaces, é muito importante. Então, qual que seria o próximo passo agora? A gente tem que fazer a nossa configuração de interface. Mas, qual que é o procedimento para isso? Para fazer isso, então a gente vai aqui na nossa interface, né? Adicionar. E aí, pelo nosso desenho aqui, o que a gente tem? A gente tem uma DMZ e tem uma rede interna. Ok. Então, primeiro, a gente não vai bloquear nada. A gente só vai monitorar. Então, qual a rede a gente vai monitorar? A nossa DMZ. Ok, DMZ, M2, descrição, DMZ. DMZ. Ok. Ele pergunta aqui se a gente quer enviar os logs lá para o system log. Sim, vou marcar que sim. Então, marcar. Local 1. Só que eu quero como o quê? Eu quero como alerta. Ok, alerta. Essas opções a gente vai deixar por padrão, porque não vão... Agora não é o momento de falar sobre isso. Elas não vão interferir na nossa configuração. Nem nessa configuração agora. Isso aí vai interferir mais quando a gente for trabalhar com dashboard. Eu não vou bloquear ninguém, né? Eu não vou bloquear ninguém nesse caso, né? Mas só para deixar bem claro, né? Depois a gente clica aqui. Essas configurações aqui se a gente clicar aqui, ele vai perguntar se a gente quer por Legacy Mode ou então se a gente quer Inline Mode. A gente vai manter aqui no nosso modo Legacy, né? Que basicamente, como eu disse, a ideia aqui é ativar apenas o IPS em primeira mão para a gente observar as regras. Em relação à performance aqui, a gente vai manter a mesma coisa, então não mexe nada. Mas a parte mais importante da configuração da nossa interface, qual é? Né? A seleção da nossa rede. Então, as regras lá que a gente vai
vai estudar na próxima aula, elas têm essas variáveis aqui, ROMnet e externalnet. Elas já vêm por padrão no Snort. Mas, se a gente não setar nada aqui, deixar como padrão, ele não vai identificar qual que é a nossa ROMnet e não vai acionar a regra. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que acionar aqui a nossa... A gente está configurando a DMZ, certo? Então a gente vai colocar DMZ. Por enquanto não vai adiantar clicar aqui, que ele não vai retornar a nossa rede. Então deixa marcado, mas a gente já volta essa configuração. No mais, a gente não vai fazer nada por enquanto, só vai salvar. Ok, salvou. A gente volta aqui, interfaces, ó, tem uma interface, tá? A gente já tem uma DMZ. A gente vai configurar novamente aqui, vai entrar aqui só para me mostrar um detalhe. Olha só, a gente está aqui no ROMnet, DMZ, vamos clicar aqui. E o que ele trouxe aqui? Então, ele vai trazer tanto o meu gateway, né, que é da minha rede DMZ, quanto aqui o meu loopback, né, quanto a minha rede interna, minha faixa de rede interna, que é o que interessava para nós. Tá? Então, ele está trazendo essas configurações para a gente verificar a nossa variável no ambiente ROMnet. Tá, Roger, mas e a externalnet? Bom, lá dentro das configurações do Suricata, ele faz o seguinte, tudo aquilo que não for ROMnet é externalnet. Então, nesse caso, a gente pode dizer, inclusive, olha só que interessante, que a nossa rede interna, ela é uma rede externa, ou seja, uma externalnet, não faz parte da ROMnet da DMZ. Então, se alguém tentar atacar, né, dentro da rede interna para nossa DMZ, ele vai alertar, assim como de fora ele vai alertar. Ok. Dito isso, vamos lá, vamos voltar lá para a nossa rede DMZ. Voltar lá. Interface DMZ. Ok. O que a gente vai fazer agora? Vamos aproveitar, vamos criar a próxima interface de rede, né? Vamos criar a próxima interface de rede, né? Que vai ser a nossa ROMnet. Então vamos adicionar. Vamos escolher então a interface LAN, descrição. Pode ser aqui, tem essa descrição, rede interna. Vamos enviar os logs, trocar aqui para alerta, como a gente fez anteriormente. A gente não vai bloquear nada ainda, vai manter essas mesmas configurações. E aqui a gente vai trocar o quê? Para rede interna, ok? Rede interna. Vamos salvar. E agora que a gente tem duas interfaces, uma para tomar conta, né, digamos assim, da nossa rede interna e outra para monitorar, né, tomar conta. Monitorar, uma monitora a DMZ, outra monitora a rede interna, né. Tomar conta, coisa de gaúcho mesmo. Vamos lá. Vamos só verificar aqui se ele identificou os IPs da minha rede interna. Rede interna. Identificou, né, os IPs da minha rede interna, tanto o gate da rede interna quanto a faixa de IP da minha rede interna. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos iniciar aqui nossas interfaces de rede. Vamos a DMZ primeiro, ó. Iniciar DMZ. Vamos aqui em alertas, ó. Vamos verificar que a gente não tem nenhum alerta. Então eu tenho que selecionar, olha só, tem o DMZ e tem rede interna. Então vou selecionar DMZ. Eu não tenho alerta nenhum. Agora vamos lá no nosso Kali, né? Cadê o nosso Kali aqui? Ok. Kali. Certo? E o que faremos agora? Para testar, né, se está tudo funcionando ali na nossa DMZ, né? Vamos primeiro verificar se o Kali está acessando, né, o nosso IP interno, através daquela configuração de DNAT que a gente fez, né? Ou seja, aquele encaminhamento de porta. Vamos lá, acho que eu já tinha clicado aqui. Faltou paciência. Demora um pouquinho aqui, vai pedir restaurar padrões e tal. Não pediu, só porque eu falei. Então, 192.168.150.127. Ok. Beleza. Então, a gente está acessando nesse momento o quê? A gente está acessando aqui o nosso servidor aqui da rede DMZ. Ok.
Então, o primeiro teste que faremos agora. Aliás, o teste que faremos agora, depois criação de regras, né? Vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui. Aumentar a visualização do meu Kali aí. E qual ataque nós vamos realizar? Na verdade, não é um ataque, né? A gente vai realizar um escaneamento. Ah, sim. Ó, interessante. Nmap, já vão entender. Nmap menos SV, né? Menos O, menos A, 192.168.150.127, tá? Eu poderia também colocar aqui um menos P80, né? Mas um menos P80, a gente sabe que a porta é 80, né? Então menos P80. E vamos executar. Vamos lá. Vamos voltar ao nosso IPS, então no nosso Kali, né, que está monitorando ele. É o nosso Debian cliente está monitorando ele. Cadê o Debian cliente? Tá aqui o Debian cliente. Aqui em alertas a gente não tem nada, ó. E não vai ter mesmo. Não vai ter mesmo. Por que não vai ter? Não, por que a gente não vai obter alerta nenhum aqui? Porque lá na nossa configuração de interface, né, aqui na nossa DMZ, a gente não... Na verdade já tinha alguma coisa aqui sim. Na verdade já tinha alguma coisa aqui sim. Mas ele não vai alertar nada, porque as regras referentes a um escaneamento, elas não estão ativas. Então só para fins, né, didáticos, né, nesse momento, a gente vai selecionar tudo, vai salvar, certo? Vamos salvar. Salva. Ok. Salvou. Vamos novamente em alertas. Enquanto não tem nada. Vamos lá novamente no nosso Kali. Vamos lá no nosso Kali. E vamos executar novamente, então. Vamos executar novamente. Vamos executar novamente. E vamos monitorar ali o que vai acontecer, quais são os alertas aqui que vamos receber aqui. Aliás, não... Ok, tá tudo ligado, então é para receber alerta. Ainda não recebemos alerta nenhum. Olha que interessante. Deixa eu verificar se tem alguma coisa a ver aqui com o scan. Sim, está. DMZ. Não obtivemos alerta nenhum. Eu tive um problema aqui porque por algum motivo a minha DMZ, aqui nos serviços aqui, ó, a DMZ estava desabilitada de HCP. Estranho mesmo. E aí eu tentava tentei escanear aqui e não conseguia. Então eu achei até importante gravar, né? Porque os senhores podem passar pelo mesmo problema. Eu não entendi o que aconteceu que desabilitou aqui o DHCP, né? Não entendi. Mas enfim, vamos lá. Vamos voltar lá aos nossos serviços, Suricata, né? Alertas. E vamos lá no nosso Kali, então. Nosso Kali Linux. Ó, aqui é o nosso Kali. E vou executar novamente o scan, né? Até sem me preocupar com porta, com nada. Apenas vou executar. Aproveitei o bug que eu tive que corrigir e também já adicionei lá no repositório lá do nosso Suricata, né? Aquelas configurações, né?
relativas ali, ó, atualizações, ó, relativa ao Snort, ó, adicionei lá e daí atualizei, tá? Vamos lá então, alertas, vamos selecionar a DMZ, vamos verificar o que a gente tem de alerta. Olha só, a gente já tem 250 alertas. 250 alertas relativo àquele Nmap ali que a gente realizou, né? Então pode notar inclusive que ele tem um código, que a gente vai utilizar esse código novamente, né? Mas esse código todo que tá acusando aqui é esse final 58, final 02, final 02, e tem um outro aqui, um 163, ok? Então, esse tipo, eu escaneei, eu utilizei o Nmap. Mas vamos lá, tem um cara que eu conheço, vamos limpar aqui, deixa eu só ver se o Kali parou já, né? Parou, né? O Kali parou aqui, ok? Ele parou, terminou aqui, escaneou, verificou a versão do Apache e tal, né? Tá tudo certo aqui, olha só a versão do Apache, beleza. Então o que acontece? Eu quero fazer um ataque mais agressivo. Acho que é o Nicto, né? Será que tem o I ali? Nicto. Ó, Nicto. Nicto, menos H, HTTP, opa, desconfigurado, 192.168. No meu caso aqui, 50.127. Esse é o meu caso, tem aquele redirecionamento lá da DMZ, né? Então, no meu caso é esse, na rede do senhor será a tua IP. E vamos executar, né? Vai gerar muita bagunça aqui. Vai gerar muita bagunça. A ideia é essa. Então a gente volta lá no nosso cliente, né? Vamos atualizar aqui. Opa! Notem que já apareceu muita coisa diferente aqui, ó. Muita coisa diferente, ó. Então, esse aqui, por exemplo, é um acesso, ó, que ele está dizendo que acesso a um potencial, a uma potencial aplicação web vulnerável, né? Então ele já tem lá uma base de ataques, né? A respeito disso aqui. Aqui, no mais, ele classifica como Web Application Attack, né? A maior parte Web Application Attack. Mas, então, por que esse código aqui? É que o Nicto, né? Que ele deve estar executando aqui ainda, ó. Volta. O Nicto aqui, ele procura... Até ele parou aqui, vamos dar um... Ele procura por vulnerabilidades conhecidas. Aqui no caso ele não encontrou muita coisa, né? Se fosse outra máquina aí, ele vai encontrar várias outras coisas, né? Mas ele tenta fazer, né? Ele tenta executar lá vários tipos de descoberta, né? De vulnerabilidades. Vamos lá, vamos voltar à nossa rede. Então, nesse momento, a gente configurou as duas interfaces. A gente configurou a nossa interface DMZ e nossa rede interna. Então, a gente já está, né? A gente já está em condições agora de partir para a parte de regra. Então, finalizando esses dois testes, né? A gente fez a montagem do laboratório, e agora a gente fez a configuração das interfaces. Agora, a partir disso, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a nossa parte de regras, né? Então, obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, marque ali um sininho, né? Inscreva-se no canal para... Eu pretendo manter nessa linha aqui do Suricata, criando dashboards. Então, para que receba esse conteúdo, né, a respeito dessa questão da criação do dashboard, alertas no Telegram, enfim, eu peço que se inscreva no canal para acompanhar nosso canal. Obrigado, então. Até o próximo vídeo.